No interior do estado de Maryland, nos Estados Unidos, existe uma pequena cidade chamada Burkittsville. À primeira vista, parece apenas mais uma cidade rural, cercada por florestas densas e antigas. Mas, durante mais de 200 anos, moradores e visitantes contam histórias sobre desaparecimentos, assassinatos e uma presença sobrenatural que habita a floresta. Essa história ficou conhecida como a Lenda da Bruxa de Blair. Tudo começa em 1785, na antiga vila de Blair. Uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada por várias crianças da vila de ter retirado o sangue delas durante a noite. Sem julgamento justo, algo comum na época em casos de suspeita de bruxaria, Kedward foi expulsa da vila no meio de um inverno extremamente rigoroso. Amarrada e abandonada na floresta, ela foi deixada para morrer. Mas, antes de desaparecer, alguns moradores disseram que ela olhou para a vila e lançou uma maldição sobre todos. No ano seguinte, algo estranho aconteceu. Todos os moradores que haviam acusado Kedward começaram a desaparecer. Além disso, metade das crianças da vila sumiu sem deixar vestígios. A população restante entrou em pânico. Com medo da maldição, os moradores abandonaram completamente a vila de Blair. Durante décadas, o lugar permaneceu vazio. Quase 40 anos depois, a área foi redescoberta e reocupada. Um novo assentamento foi criado ali, que mais tarde ficaria conhecido como Burkittsville. Por algum tempo, parecia que a maldição havia desaparecido, mas isso não durou muito. Em 1825, uma menina de 10 anos estava brincando perto de um riacho. Testemunhas afirmaram ter visto uma mão branca e fantasmagórica emergindo da água. A mão teria puxado a garota para o fundo. O corpo da criança nunca foi encontrado. Décadas depois, outro incidente reforçou a lenda. Em 1886, uma menina chamada Robin Weaver, de apenas 8 anos, desapareceu enquanto caminhava na floresta. Dias depois, ela reapareceu sozinha. A menina contou algo perturbador. Disse ter encontrado uma mulher velha, cujos pés não tocavam o chão. Quando uma equipe de busca voltou à floresta para investigar, vários membros desapareceram. Os que sobreviveram se recusaram a falar sobre o que viram. A história ficou ainda mais sombria na década de 1940. Um eremita chamado Rustin Pear, que vivia isolado na floresta, apareceu repentinamente em uma cidade próxima. Ele simplesmente disse: "Finalmente ela me deixou em paz." A polícia foi até sua cabana. Lá encontraram 7 corpos de crianças desaparecidas, enterrados ou empilhados dentro da casa. Pear confessou os assassinatos, mas afirmou algo ainda mais perturbador. Ele dizia que uma voz na floresta o obrigava a matar. Segundo ele, a voz era da bruxa de Blair. Rustin Pear foi condenado e executado. Após o caso Pear, exploradores e moradores começaram a encontrar estruturas estranhas feitas de galhos, penduradas nas árvores da floresta. Algumas pessoas também relataram ouvir crianças chorando, passos na mata, sussurros durante a noite, mesmo quando não havia ninguém por perto.
1994, 3 estudantes de cinema foram até a floresta de Burkittsville para gravar um documentário sobre a lenda. Eles se chamavam Richard Donoghue, Joshua Leonard e Michael Williams. Eles nunca voltaram. Um ano depois, suas fitas de vídeo foram encontradas na floresta. O que havia nelas se tornaria um dos casos mais famosos do terror moderno. Essas gravações deram origem ao filme The Blair Witch Project, lançado em 1999. O filme foi apresentado como se fosse material real encontrado, o que fez muitas pessoas acreditarem que a história realmente havia acontecido. A produção usou uma das campanhas de marketing mais inteligentes da história do cinema, criando sites falsos, documentos fictícios, entrevistas encenadas e até desaparecimento temporário dos atores. Tudo para fazer parecer que a lenda era verdadeira. Hoje, sabemos que a história da Bruxa de Blair foi criada para o filme, mas a narrativa foi construída de forma tão detalhada que muitas pessoas ainda acreditam que existe algo estranho naquela floresta. E quem visita Burkittsville ainda encontra trilhas abandonadas, árvores antigas e símbolos feitos de galhos pendurados nas árvores. A pergunta que permanece é simples: a Bruxa de Blair foi apenas uma história ou alguém realmente morreu naquela floresta em 1785? Muito obrigado por ter acompanhado este episódio. Se você gostou, por favor, compartilhe. E se você quiser apoiar este canal financeiramente, basta ir na descrição e acessar o link do Patreon. Até mais!